Fala pessoal, você já percebeu que ser homem hoje em dia é quase um problema? Ser forte é visto como agressivo, liderar é visto como machismo, proteger a família virou motivo de crítica. Então fica comigo que eu vou mostrar 5 razões pelo qual a masculinidade está sendo atacada nos nossos dias, na nossa sociedade moderna. E o primeiro é a confusão de papéis. Hoje o papel do homem está muito confuso. Antigamente o papel do homem era prover na sua casa, era defender o seu lar, era liderar, era servir a sua família. Mas hoje esses papéis já são ridicularizados. Quando nós perdemos a nossa identidade, também perdemos a direção das nossas vidas, porque nós já não sabemos para onde nós estamos caminhando. 1 Coríntios, no capítulo 16, 13, está escrito: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem. Sejam fortes. E algumas traduções falam, sejam homens de coragem. Então, nós homens devemos buscar nossa identidade. E a nossa identidade de homem é ser o sacerdote da nossa casa, é ser o provedor do nosso lar, é aquele que cuida. E eu não estou dizendo aqui que as mulheres não podem trabalhar. Com certeza, se isso para elas é bom, se para a família for conversado e for decidido entre família, não há problema nenhum. O que nós não podemos deixar é que o homem perca o seu papel, porque na verdade ele que toma as decisões na sua casa, é ele que deve dar a direção, que deve cuidar, que deve participar e não deixar que a mulher se sobrecarregue nessas funções. Ela pode sim contribuir, ajudar e, por que não, com maiores recursos dentro da sua casa. Mas quem deve assumir as decisões deve ser o homem. E ele deve se interessar por isso, se interessar de cumprir esse papel. Segunda razão pela qual os homens são atacados na nossa sociedade moderna: a ausência de pais. Muitos homens hoje em dia foram criados lá atrás sem uma figura paterna, sem alguém que fosse modelo para ele. Muitas pessoas foram criadas por pais ausentes, pais que passavam mais tempo trabalhando, que não estavam presentes nas suas vidas, pais que, embora estivessem presentes de corpo, não estavam presentes de coração na criação dos seus filhos, aonde deixavam as responsabilidades da criação dos filhos para a escola, para a sociedade, para uma igreja, para suas esposas, e eles resolviam não se envolver nesse papel. E isso vai fazer com que homens hoje em dia não tenham um modelo de paternidade. Como que eu vou ser alguma coisa que eu nunca vi na minha vida? Isso é muito difícil, a gente conseguir ser uma pessoa sem ter um modelo. Isso é muito difícil. E nós podemos buscar esse conhecimento, esse modelo de ser uma pessoa melhor, um homem melhor, através de cursos, mas nada vai substituir aquele modelo central, o qual nós vimos no dia a dia. É assim que nós conseguimos desenvolver ou replicar um modelo de bom pai. E muitas vezes, quando nós temos pais que não nos passaram um bom exemplo, um bom modelo, nós podemos replicar esse mesmo modelo, esse mau exemplo na nossa vida e com os nossos filhos. Isso é muito preocupante e é muito alarmante, porque você vai dar continuidade a um mau exemplo. Então, busque ser forjado, busque conhecimento, busque melhorar, ser melhor a cada dia. A gente nunca nasce pronto, é no caminho que nós vamos sendo trabalhados, que nós vamos sendo forjados, que nós vamos adquirindo a experiência, nós vamos adquirindo o necessário para que a gente evolua dia a dia. A outra razão é uma cultura que distrai os homens. E aí nós vamos ter ou melhor, vários fatores que distraem os homens, como vícios,
como entretenimento, como pornografia, redes sociais, jogos, tudo isso vai interter o homem de uma maneira que ele se distraia, que ele vai gastar o tempo dele nessas distrações. Nessas distrações, ele vai perdendo a identidade que ele tem. Então é muito importante nós termos o controle, um controle emocional das nossas ações, saber que o que nós devemos fazer, andar em obediência ao que Deus nos diz ali. Se envolvendo nesses fatores aí, nós acabamos desperdiçando o nosso tempo. Nós desperdiçamos o tempo de estar junto com a nossa família, nós desperdiçamos o tempo de estar adquirindo conhecimento. Então não se distraia. O mundo, ele não quer que o homem seja homem. Por quê? Porque o homem de verdade, ele tem identidade. Um homem de verdade, ele tem posicionamento. O homem de verdade, ele sabe o que ele quer da vida dele. Então, a sociedade, ela vai querer te distrair para ela te controlar. Então, vai colocar bastante entretenimento em você e nas redes sociais, para que você não seja realmente quem você é, para que você seja um homem controlado por um sistema. E isso aí derruba uma nação. Então esteja atento, não se molde aos padrões que querem impor a você. Seja firme, seja corajoso. Quarta razão, o ataque à família. E esse também, hoje em dia, a família está sendo muito, muito, muito atacada. E por quê? Justamente para que a família não tenha identidade, para que ela seja controlada por padrões que o mundo nos mostra. Mas, na verdade, nós devemos nos posicionar como família também, porque uma família, ela vive de princípios. E quando nós temos uma família desestruturada, ela vai viver sempre sem princípios. E não vai também ter uma direção, saber para onde que eles estão indo. Por exemplo, eu tenho a minha família aqui, e nós sabemos qual é a nossa fé, nós vivemos com intencionalidade a nossa fé, porque nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós iremos. E dessa maneira, nós caminhamos os nossos dias com uma direção e andando em obediência, um caminho que nós acreditamos que é o melhor caminho. Na Bíblia está escrito em Efésios: marido, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, homem, você que está aí, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí eu não preciso comentar muito qual foi o sacrifício que ele fez pela igreja. Então, você deve amar da mesma maneira. Pode ser difícil e às vezes até você achar que não tem como. E com certeza, nós como homens, como humanos, pecadores, nós nunca chegaremos a essa perfeição desse amor de Cristo, mas nós podemos tentar. E o que Deus pede para nós é um coração puro, um coração limpo, uma intenção pura. E não precisamos mais do que isso. Deus diz na sua palavra também que melhor é uma obediência, um coração limpo do que sacrifícios. Então, tenha esse sentimento de amor pela sua família, de querer cuidar, independente do que vai acontecer com você. E a quinta razão é o afastamento de Deus. E isso também faz com que os homens percam a sua identidade, quando nós nos afastamos de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus diz na sua palavra: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. E lá no sexto dia, Deus fala assim: e Deus viu que era bom, Deus viu que era muito bom. Então, homem, você, presta atenção no que eu vou te falar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, não se deixe enganar por falsas doutrinas, por falsos deuses que dizem que você não é a imagem de Deus. Você foi criado à semelhança do Criador de todo o universo. E quando nós sabemos da nossa identidade com Deus, todos esses atributos que Deus colocou nas nossas vidas, eles virão à tona, como a liderança do lar. E quando eu falo aqui em liderança, a liderança do homem, ela deve ser a mesma liderança de Jesus. Jesus não liderou com um autoritarismo, impondo
uma ideologia aos seus discípulos, mas a liderança dele foi pelo servir, foi pelo mostrar como que se faz. E da mesma maneira, nós que somos o cabeça das nossas casas, nós devemos servir a nossa família. Não nós estarmos lá no topo, chegarmos em casa e sermos servidos pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, mas é nós chegarmos em casa e servir. Em que eu posso ser útil para nossa família nessa noite, nesse fim de tarde ou nesse final de semana. Então, essa liderança espelhada por Deus, nós só desenvolvemos ela quando nós estamos mais próximos de Deus. E também tem o sacrifício, a responsabilidade, tudo isso nós reconhecemos caminhando com Deus. Todos os dias é como eu falei antes, é ser forjado, é aprendendo no dia a dia. Eu, há muito tempo atrás, eu não sabia nada disso. E não caiu no meu colo do dia para a noite. Caiu no dia a dia. No dia a dia, Deus foi dando a direção, eu fui descobrindo a minha identidade, eu comecei a buscar as ferramentas certas, o conhecimento certo, e Deus foi me ajudando. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de ser um homem melhor, de ser um homem que quer caminhar com Deus, que quer seguir os seus princípios em obediência, ele vai nos dar direção. Deus, ele não deixou nós aqui ao acaso, não largou a humanidade ao acaso aqui nessa terra. Mas Deus colocou nós aqui, cada um de nós, com um propósito único. E o seu propósito é cuidar da sua família. O seu propósito é ser um homem melhor, ser um homem que se sacrifica pela sua família, que embora não esteja gostando daquilo que está fazendo, mas faz porque cuida e provê a sua família. É isso que nós homens devemos fazer. E continue caminhando dia após dia, que você vai ser lapidado, você vai ser transformado. Peça a Deus com fé. Deus diz: se nós pedirmos sabedoria, Ele dá livremente para nós. Deus não cobra nada para nos dar sabedoria. Então peça sabedoria, sabedoria para tocar a sua casa, sabedoria para você fazer o seu trabalho, que Deus vai te dar. E caminhe junto aqui com a Academia de Homens. Eu quero que, se você viu esse vídeo hoje e tomou a decisão que quer ser um homem melhor, você vai deixar escrito aqui nos comentários: eu decidi ser um homem melhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Homens não nascem prontos, homens são forjados, homens são trabalhados. Então continue seguindo a Academia de Homens e vamos construir uma sociedade com princípios e vamos ser homens de verdade, homens que vão ser a base para uma sociedade melhor, homens que vão se doar para que uma sociedade melhore, homens que vão ser inspirações para que seus filhos sejam melhores do que eles, para que eles impulsionem filhos e lancem como flechas para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Esse é o objetivo que Deus te colocou aqui, que Deus te deu uma família, é para isso, é para você dar o propósito, dar a direção, mostrar qual que é o caminho para sua família.